castas políticas. Então você, como na Índia, você tem as castas, né, os Dalits, aquelas coisas do que é baseado na religião, na Coreia do Norte é uma casta baseada em política. Então, só para explicar, até 1948 a Coreia era uma só. Era a Península Coreana. Quando teve logo depois do fim da Segunda Guerra, ainda ficou um tempinho, mas logo em seguida começou a Guerra Fria, porque tem toda uma... Estados Unidos vindo por baixo, a Rússia vindo por cima, dividiu a Coreia em dois. Tá. Norte e Sul. Então, eu tô encurtando muito a história, tá? Resumindo total. Resumindo muito. E aí, assim, quem era do Sul, as pessoas que moravam no Sul naturalmente não podiam ir mais pro Norte, e do Norte não podiam ir pro Sul. O Sul ficou capitalista, o Norte ficou comunista. E nessa época, aquelas pessoas que lutaram para proteger, digamos assim, lutaram do lado dos comunistas, se tornaram a elite do país. Todo mundo que antes era um comerciante, um fazendeiro, um pastor, alguma coisa assim, ou seja, que qualquer coisa que é dono de terras e tal, ele foi totalmente desapropriado, tudo que era dele passou para essa elite política. E eles foram enviados para uma montanha inóspita para viver no campo de concentração que existe até hoje. Então, assim, todo mundo que tinha algum tipo de influência, negócio e tal, virou a pior classe social da Coreia do Norte. O que aqui seria ao contrário, né? Quem tem um negócio bem sucedido está no topo da hierarquia. E eles são considerados hostis. Então, o nome da categoria, então, se fosse dividir essas castas da Coreia do Norte em 3 grupos, seriam a classe principal, a classe dominante, que seria a elite. Aí você tem os vacilantes, que são os neutros, e os hostis. Os hostis são esses que eles têm uma linhagem, um avô, um tio, alguma coisa. Nessa época, a gente está falando de 1948 e tal, em termos históricos, ontem, né? Que chama. Mas é que os asiáticos, de modo geral, e na Coreia do Norte isso é muito forte, eles levam a hereditariedade muito a sério. Então, eles acreditam que algum traço de personalidade seu, seja positivo ou negativo, ele passa de geração para geração até 3 gerações. Então, eles acreditam o seguinte: se você teve um vô que ele era fazendeiro, um capitalista, você tem uma inclinação capitalista. Então, você vai nascer já num campo de concentração, você tem que ficar fora da sociedade, porque você é um risco para o Estado socialista. Gente, parece uma utopia isso que ele está falando. Parece um mundo paralelo. O quê? Então, assim, hoje 30% da população, mais ou menos, é essa categoria de hostis. Não é pouca coisa. É extrema pobreza. São aqueles que vivem trabalho forçado, extrema pobreza, aqueles que têm a pior vida possível. Então, esses vivem nas montanhas inóspitas, lugares muito... Então, tem... E contato zero com você. Zero, você nem viu, não. nem... Tá. Não, assim, é completamente fora, você não vê. Aí você vai ter o outro grupo, que são esses vacilantes, que corresponde a mais ou menos 45%, que são aqueles que, no seu histórico, nem tinha alguém que era capitalista ou o dono de terras, comerciante, e nem teve um general, um soldado, alguém que lutou na Guerra da Coreia, lutou na Guerra do Japão, ou que era comunista. Não tem nenhum desses dois. Ele só estava ali, só sou um cidadão e mais nada. Comendo pastel na feira, e, tipo, deu uma guerra, café com leite, que não eu tô faz fazendo nem aqui? São esses daí. Por que chama vacilantes? Porque o Estado permite, digamos assim, que ele vive em sociedade, mas acompanha e monitora tudo que ele faz. Porque ele pode dar um vacilo. Porque ele pode dar um vacilo. Ou seja, ele pode ter alguma inclinação capitalista ou, se não tão devota ao socialismo, que isso vai acender uma luzinha vermelha e a vida dele vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. Então, isso vai começar a impactar no que ele pode comer, onde ele vai morar, se ele pode estudar ou não, que acesso seus filhos vão ter, vai começar a impactar. E aqueles que têm no seu histórico alguém que lutou ao lado de Kim Il-sung, por exemplo, na Guerra da Coreia, na Guerra do Japão, ou que era um comunista, tal, esses são a elite do país. Então, eles que vão poder, por exemplo, morar em Pyongyang, que é a cidade vitrine, é a capital. Capital, lá que você então, foi. Então, lá, na verdade, eu fui em 3 cidades lá. Mas é óbvio que só vão me levar para os lugares que eles querem. Óbvio. Me não mostrar. Vão te levar para o topo da montanha. Então, Pyongyang, por exemplo, 95% da população de Pyongyang é da elite. Então, assim, por quê? Porque é um privilégio morar lá.
É onde você tem a melhor educação, a melhor saúde, o melhor acesso, melhor tudo. Parques, hotéis, tudo. Lá tem parque aquático, cinemas, tem restaurantes diversos. Então, assim, é o lugar dos privilegiados. 5 estrelas ali. Aí, se um norte-coreano, por exemplo... É engraçado você pensar que o privilégio do país comunista é todos os privilégios que o capitalismo pode oferecer para eles, né?